Olá, queridos, sejam bem-vindos a este canal, o Verbo Transforma. Hoje nós estamos aí dando um início, fazendo um marco nesse canal de discipulado. Hoje nós vamos começar a nossa jornada de aprendizado da Palavra de Deus e eu já quero te convidar, você que está chegando nesse canal agora, a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificação para receber todas as notificações de vídeos novos que teremos por aqui. A princípio faremos vídeos de segunda-feira às 6 horas da manhã. Eu quero estar fazendo mais vezes na semana, se Deus quiser. Vamos ver como é que vai ser o andamento aqui de visualizações no canal, porque eu quero que os vídeos sejam entregues, da melhor forma possível nesse canal aqui. Então você que quer aprender mais a palavra de Deus, vem comigo. Você que conhece alguém que precisa aprender mais da palavra de Deus, que precisa ouvir, que quer crescer na palavra de Deus, que quer ser discipulado através da palavra do Senhor, então você compartilha esse vídeo, compartilhe o canal, convide a se inscrever nesse canal, porque nós estaremos aqui toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, e esteja orando que mais pra frente a gente possa ter mais dias como esse aqui, tá bom? Nós vamos iniciar, como eu disse no vídeo anterior, fazendo um convite nessa jornada de discipulado. Nós vamos iniciar no Novo Testamento. E antes de começar, eu te convido a orar comigo e pedir a presença do Senhor, o direcionamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vamos lá então? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença, Pai, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor já venha invadir esse lugar, invadir os corações, abre a mente, Senhor Deus, tira toda distração, quebranta o coração, porque nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos entender a tua palavra, nós queremos que a tua palavra frutifique no nosso coração. Então, Espírito Santo de Deus, fala conosco, tem liberdade nesse lugar, fala na vida de cada um que está ouvindo, Senhor Deus, que está chegando nesse canal agora, vai falando, Senhor, através da tua palavra, e usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, que eu seja canal de bênção, Senhor Deus, que eu seja canal, Senhor, de frutificação na vida de cada um que está aqui nesse momento, Pai. E que cada um, Senhor Deus, que cada coração que está presente aqui seja terra fértil para, Senhor Deus, que a tua palavra chegue e, Senhor, cresça, frutifique e que essa pessoa que está sendo discipulada, Senhor, possa discipular outros através, Senhor, dos vídeos que estarão sendo feitos aqui, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estou gravando aqui no celular e também na minha câmera. Eu estou com um problema na minha câmera, então às vezes pode dar um problema de atraso de fala. Por isso que eu estou gravando no celular também, para garantir, para não ter problema. Eu quero não precisar editar esse vídeo. Então, eu já te convido a abrir a Bíblia. Hoje nós vamos começar a nossa jornada de discipulado. Nós vamos começar com Lucas, capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre o nascimento de João Batista. Então, vamos lá. Lucas 1, abra sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler, tá? Essa vai ser a nossa dinâmica. Nós vamos ter leitura e lições tiradas através dessa leitura da palavra de Deus para o nosso coração. Durante as nossas leituras e durante as lições, eu vou estar colocando as lições que o Senhor tem falado no meu coração. Nós podemos tirar muitas lições desse texto que nós vamos ler aqui. Eu vou tirar algumas lições e eu vou pedir para você, se Deus falou no seu coração, através dessas lições que eu vou estar pontuando aqui, eu gostaria que você colocasse no comentário qual foi a lição que Deus falou no seu coração. E se não foi nenhuma dessas lições que eu pontuei, teve alguma coisa que te chamou a atenção dentro do texto, eu vou pedir para que você coloque aqui nos comentários. Porque as pessoas que vão estar vendo aqui vão se identificar com você através da sua experiência também.
Porque, como eu disse aqui não vai ser somente uma devocional, mas vai ser um discipulado, um aprendizado da palavra de Deus. Deixar Deus transformar as nossas vidas para que nós possamos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1. Vamos ler então? Diz assim em Lucas 1. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Guarde esse trecho aqui. Eles eram considerados ambos justos aos mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, entrando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aleluia, glória a Deus. Palavra tremenda, abençoada, de cumprimento da palavra de Deus, da promessa do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O que Deus fez na vida de Zacarias e Isabel, como Deus operou poderosamente, milagrosamente na vida deles, para cumprir um propósito que ele tinha para a vinda do Messias. Bem, hoje eu quero trazer para vocês algumas lições que Deus falou ao meu coração e que eu quero compartilhar com você sobre essa palavra. Primeira coisa que Deus me mostra nessa palavra sobre o nascimento, sobre a promessa de Deus,
para Zacarias e sua esposa é que Deus, ele é onipotente. Ele é poderoso. Ele tem poder de efetuar a sua vontade. Para Deus nada é impossível. Deus fez um casal muito velho, sendo um dos cônjuges, o caso, né, Isabel, ela é estéril, ter um filho. Então, para Deus nada é impossível. Ele opera de forma poderosa quando há um propósito dele, né? E no caso aqui o propósito era trazer a pessoa que viesse preparar o caminho para a vinda do Messias. Aqui eu quero pontuar uma coisa para você. Diz bem assim: tempo e condições humanas não limitam o poder de Deus. Nem o tempo, né? Aqui nós vimos que Deus, ele demorou para cumprir a promessa dele de dar um filho, né, a Zacarias e a Isabel. Eles já eram avançados de idade. Deus poderia ter cumprido antes, poderia ter feito, né, essa obra milagrosa na vida deles quando eles eram jovens, né, quando tinham toda uma juventude para poder criar os seus filhos, né. A gente, quando é mais novo, né, tem uma energia maior assim para poder brincar, para poder, enfim, né, tá em momentos mais específicos com os nossos filhos. E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai se sentindo um pouco mais cansado para algumas coisas. Eu me lembro que quando eu fui ter a minha segunda filha, meu esposo, ele falava assim: ai, tomara que venha uma menina. Ele falava assim, porque se vier um menino, com a idade que eu vou estar, eu não vou ter pique para poder brincar com ele, né? Então, é óbvio que a nossa segunda filha nasceu e a gente tem outras experiências com ela, o que a gente teve com a primeira. Mas Deus poderia ter cumprido a sua obra, né, o seu milagre na vida deles, quando eles eram jovens. Mas Deus, ele cumpriu a sua promessa quando já eram de idade avançada, como diz a palavra de Deus aqui. Então, aqui mostra que o tempo não limita que o poder de Deus aconteça na vida da gente, né? E nem as condições humanas. No caso aqui, eles já eram de idade avançada, mesmo quando tudo parece encerrado. Às vezes a gente acha que Deus não vai atuar na vida da gente por a gente já ser de idade avançada. Muitos acham que não podem mais ser usados na obra de Deus por estar de idade avançada, e muito pelo contrário, né? A experiência, ela é importante, e Deus, ele cumpre a sua promessa quando ele acha que o tempo é certo para ele, né? Quando ele acha que deve cumprir. Então, nem tempo e nem condições humanas não limitam o poder de Deus. Deus, ele é poderoso, ele é onipotente nas nossas vidas. Deus pode mudar a história e gerar vida onde não há possibilidade. Ali a gente via que, por ser de idade, aos nossos olhos, no nosso contexto, não existia possibilidade de ter filhos, mas Deus, ele muda a nossa história no momento que ele acha oportuno, no momento que ele quer, porque ele é soberano, né? Ele sabe de todas as coisas, e existia todo um propósito, como eu disse para vocês aqui. Deus ainda realiza impossível. Além de realizar o possível que nós vivemos todos os dias, diariamente, Deus ainda realiza o possível. Às vezes as pessoas acham que Deus só realizava milagres naquela época, né? E não, Deus até hoje realiza milagres. A gente vê muitas coisas acontecendo hoje em dia. Então, Deus ainda realiza. Foque isso na sua mente. Deus ainda realiza o impossível e ainda pode realizar o impossível na sua vida também. Quando ele quer cumprir um propósito, nada o impede. Então, tudo que acontece na vida da gente existe um propósito, né? Nada é em vão.
Ali a gente poderia perguntar, mas por que Deus deu um filho para um casal que já é de idade, sendo que, né, já passaram toda uma vida, não tinha essa necessidade de cumprir esse propósito numa idade tão avançada, né? Mas ali a gente conhece, vendo a palavra de Deus, a gente sabe que existia um propósito. Para que João Batista veio, né? Para preparar o caminho, para anunciar a vinda de Jesus para as pessoas. E através da vida dele, muitas pessoas do povo, aqui, como nós lemos aqui, se voltou ao Senhor. Bem, outro ponto que eu quero trazer do que Deus falou no meu coração, ministrou no meu coração, nesse texto que eu li de Lucas, sobre o nascimento de João Batista, é que Deus, ele ouve as nossas orações, sim. Ele nem sempre responde como as pessoas esperam, porém, ele as ouve. Ele ouviu as orações de Zacarias e Isabel em favor de um filho, quando ainda eram jovens, mas só respondeu quando eram velhos. Aqui, esse ensinamento nos mostra sobre um atributo de Deus muito importante, que é o atributo da fidelidade. Deus, ele é fiel, né? E também mostra que a soberania de Deus, né, em relação às nossas orações. Mostra que ele sempre ouve, mas responde no tempo certo, conforme o seu propósito. Então, Deus, ele é fiel. Se ele cumpriu, se ele prometeu, ele vai cumprir. A gente só não sabe qual o momento que ele vai cumprir, mas é no momento certo, no momento exato. E planejado por ele. Então, se Deus prometeu alguma coisa para você, no tempo certo, ele vai cumprir, né? Ele vai executar o milagre dele na sua vida. Outro ponto que Deus falou aqui no meu coração: o atraso não é uma negação, mas uma maturação do propósito, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai colher uma fruta no pé, se você colher aquela fruta verde, o sabor, você vai perder aquela fruta, né? Porque o sabor não vai estar bom, vai estar dura, enfim, os nutrientes que você poderia receber para o seu corpo, para alimentar o seu corpo, não vão ser recebidos. Por quê? Porque você tirou no tempo errado. E você precisa esperar o tempo certo para colher aquela fruta. Então, assim é o propósito de Deus nas nossas vidas. Existe o tempo certo de Deus nos proporcionar a bênção dele, porque ele tem um propósito para as nossas vidas, né? Existe um momento certo que Deus, por exemplo, talvez você esteja aí esperando uma promessa de Deus no sentido de ministério, e ainda não aconteceu. Você está perguntando para Deus: Deus, por que não aconteceu? Talvez porque você seja esse fruto que está ainda, não está no tempo certo de ser colhido, né? De ser usado. Por quê? Está verde, precisa aprender algumas coisas. Deus precisa trabalhar algumas coisas em você. Então, muitas vezes, Deus, ele não está negando, mas ele está te preparando. E no momento certo, ele vai liberar aquilo que ele tem para você. Assim como Zacarias e Isabel, muitas vezes somos chamados a esperar com fé. Então, espere com fé, assim como Zacarias e Isabel. Talvez demore, talvez não, mas Zacarias e Isabel esperou o tempo oportuno de Deus. Outro ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Deus se comunica com o homem. O anjo de Deus falou com Zacarias. Ali, o anjo Gabriel, né, foi usado para falar com Zacarias. Mas Deus, ele ainda fala, até hoje. Como é que Deus fala na vida dos filhos, com os seus filhos? Ele fala através da palavra de Deus. Nós estamos lendo agora. Ele fala através do Espírito Santo.
ele fala através de sonhos, ele fala através de circunstâncias e até mesmo através de pessoas. Mas você precisa estar ligado aí no Senhor para entender se é dele ou se não é. Então Deus, ele fala, ele continua falando, ele não só falou como antigamente, ele só não falava como falou ali com Zacarias antigamente, mas ele fala até hoje, ele usa pessoas, ele fala através da palavra, basta apenas você estar buscando, ele fala através do Espírito Santo de Deus, basta apenas você estar buscando esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele é vivo, né? Ele é um Deus vivo, é um Deus de relacionamento. Ele se comunica com quem tem um coração sensível e disposto a ouvir. Você está disposto a ouvir a voz do Senhor? Outro ponto que eu aprendo aqui nessa leitura bíblica é que a pessoa que está disposta a servir a Deus e fazer o que Ele manda vai ser útil no reino de Deus. Você está disposta, você é uma pessoa disposta a servir a Deus e fazer o que Ele manda, então você será útil, né? Às vezes a gente se acha incapaz de fazer a obra do Senhor, e realmente nós somos incapazes, né? Não somos capazes de nada. Nós só fazemos pela misericórdia de Deus, mas se você está disposto, Deus vai te usar. É óbvio que você não vai fazer de qualquer jeito, você precisa se preparar, você precisa ler. Como é que você se prepara? Lendo, orando, buscando a presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer à memória tudo aquilo que você está aprendendo e vai usar você em circunstâncias e em momentos oportunos que ele mesmo vai colocar no seu dia a dia, né? Então, aqui nós percebemos que se você está disposto a servir a Deus, você vai ser útil no reino. A utilidade do reino de Deus não vem de status ou talento, mas da obediência e fidelidade diária. Então, você não precisa ter talento, né? Você precisa estar disposto, disponível e ser obediente e fiel diariamente, assim como nós vimos Zacarias e Isabel, como aqui nós vimos que eles eram pessoas, né, que andavam corretamente, né, eram irrepreensíveis em tudo que eles faziam para o Senhor e obedientes ao Senhor. Então, assim como a palavra de Deus nos mostra aqui, né, como eles eram, então assim nós devemos ser. Aqui deixa eu ler para vocês. Aqui no versículo 6 enfatiza isso. Diz que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, quando você busca a vontade de Deus e é um filho fiel ao Senhor, ele vai te usar no momento oportuno. Quem está disposto a fazer o que Deus manda, mesmo nas pequenas coisas, é usado por ele para cumprir grandes propósitos. Amém? Vamos então a mais um ponto aqui que Deus falou no meu coração nessa palavra, que eu quero compartilhar com vocês. Diz que ele me trouxe aqui, é que quem duvida que Deus cumpre suas promessas não testifica as suas maravilhas. Zacarias duvidou que Deus podia fazer um casal velho ter um filho e por isso ficou mudo. A gente lembra ali quando o anjo anunciou, né, falou para ele que Isabel, que eles teriam um filho, ele indagou para o anjo, falou assim, como nós poderemos ter um filho se somos de idade avançada? E o anjo falou assim, como porque você duvidou, você ficará mudo. Então, nós vemos aqui que quem duvida de Deus não tem como testificar, né? E ali ele foi impedido de, por exemplo, quando ele saiu e o povo percebeu que ele estava mudo, de testificar o que ele presenciou ali, que Deus havia... que um anjo teria feito uma visita a ele
que ele falou com o anjo, que Deus falou que iria cumprir as promessas. Então ele foi impedido de testificar aquele momento tão maravilhoso que ele teve ali na presença de Deus. E muitas vezes nós, porque duvidamos, não podemos testificar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. A fé é o canal pelo qual a promessa de Deus se manifesta. Então você precisa ter fé para que as promessas do Senhor se manifestem na sua vida. A dúvida, ela paralisa. Ela não anula o plano de Deus, mas impede que testemunhemos suas maravilhas de forma imediata. Foi o que aconteceu ali, né, que eu falei para vocês. Zacarias não pôde testificar, não pôde contar para o povo aquele momento maravilhoso que ele teve ali com Deus, né? Deus anunciando que iria cumprir um grande propósito na vida dele, um grande milagre ia acontecer, que Isabel, sua esposa, ia gerar um filho no seu ventre que era infértil e que aquele filho era fruto de uma promessa, né? Enfim, então o que eu posso dizer para você é que não deixe que a dúvida paralise você, senão você não vai poder testificar aquilo que Deus fará na sua vida. Mesmo quando duvidamos, Deus continua sendo fiel e no tempo certo sua palavra se cumpre. Ali nós vimos que no tempo determinado se cumpriu, né? Zacarias saiu dos seus serviços sacerdotais, terminou ali os seus serviços, foi para casa e logo em seguida Isabel já tinha engravidado, já estava gerando o seu filho. Às vezes às vezes pedimos algo a Deus e quando Ele demora em responder ou atender, hesitamos em crer. Às vezes a demora, ela faz com que a gente duvide de que Deus vai realmente cumprir as suas promessas, né? A gente vê isso também na vida de Sara, quando o anjo também visitou Sara e disse que ela iria engravidar, visitou seu esposo, né, Abraão, disse que eles iriam ter um filho, ela riu, né? E não acreditou, porque também era de idade avançada, e fez com que aí ela hesitasse em crer, né, em acreditar que poderia se cumprir. Realmente, quando nós vivemos esse momento de demora, é um teste de fé que nós passamos. E Deus, Ele olha para isso, né? Se realmente você está firme, se você realmente está firme, se vai servir, independente se Ele vai ou não cumprir as suas promessas. Mas o que nós temos que ter em mente é que Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Deus, em sua misericórdia, cumpriu o que prometeu. E quando vemos acontecer, nossa fé é fortalecida. E foi isso que aconteceu na vida de Zacarias e de Isabel. Muitas lições nós podemos tirar desse texto. Essas foram algumas lições que Deus ministrou no meu coração e que eu quis aqui compartilhar com você. Se teve mais algum ponto que Deus tenha falado no seu coração, eu peço que você coloque aqui nos comentários e compartilhe conosco aqui para que nós possamos conversar sobre esse assunto. Na próxima devocional nós estaremos falando ainda, dando continuidade, mas sobre o nascimento de Jesus, né? Como ele foi concebido, sobre o seu nascimento e o que tem a ver a história que nós lemos hoje com a história, porque são histórias que estão conectadas. Então nós vamos dar continuidade aí na nossa lição. E que nós aprendemos hoje que Deus, ele nos lembra que sua promessa ela não falha. Mas precisamos crer para viver o milagre e poder testificar as suas obras. Creia. Creia que Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir
no tempo certo, no tempo oportuno. Porque se Ele tem um propósito na sua vida, é no tempo dele, né? No tempo que o fruto estiver aí maduro, Ele vai liberar a bênção na sua vida, né? E você vai poder testificar o que Deus fez na sua vida para as outras pessoas, que é para isso que serve, né? As maravilhas do Senhor, os milagres de Deus, é para isso que serve, não é para a gente guardar para a gente, mas é para a gente testificar, para a gente testemunhar na vida de outras pessoas, para que a fé de outros sejam fortalecidas. Nós vemos muitas pessoas aí desistindo de seguir os caminhos do Senhor, desanimando, né? Sua fé esmurecendo, porque estão nesse momento de espera e não mais acreditam que Deus pode operar, que Deus pode se manifestar. Mas Deus, Ele é vivo, Ele ainda efetua milagres na vida de cada um de nós. Basta você crer, basta você permanecer, basta você buscar, obedecer, ser aí justo diante dos olhos de Deus, ser irrepreensível, né, a todos os seus mandamentos e preceitos, como nós aprendemos hoje aqui na palavra de Deus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Espero você comentando aqui, compartilhando comigo o que Deus falou com você, e te espero no próximo vídeo, nosso próximo encontro de discipulado aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Tchauzinho.